Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Então, dando continuidade ao vídeo de ontem, chegamos ao capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Verso 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia suceder isso segundo esta palavra. Dissera o profeta:
Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Eita, irmãos, que história tremenda, né? Nós vemos aqui a palavra de Deus se cumprindo em meio às circunstâncias. E, infelizmente, aqueles que são incrédulos quanto à palavra de Deus, eles não irão desfrutar das benesses que a palavra de Deus promete. Eles vão até ver outros desfrutando, outros irão participar daquilo que a palavra de Deus diz, mas aqueles que não creem não participarão. Então, esse capitão da guarda aqui, ele nos ensina muito. E ele nos ensina a nós crermos na palavra de Deus. Amém? Porque quando o profeta prediz a abundância de viveres diante do rei, aquele homem deveria ficar calado, deveria crer e ver se era assim. Mas ele foi logo com a sua incredulidade, dizendo, ainda que se abrisse as janelas do céu, isso seria impossível. A abundância, nesse tempo de fome, nesse tempo de escassez, né? Onde eu comentei aqui, vocês viram no vídeo de ontem, né, aquela questão das mulheres que uma cozinhou o filho e comeu, e no outro dia a outra escondeu, por causa da fome, por causa da necessidade. E em apenas uma noite, Deus fez com que o milagre daquilo que o profeta havia falado acontecesse e a abundância, né, viesse suprir aquele povo. O nosso Deus é Deus de milagres. Agora, mais interessante ainda é a forma como Deus usa para suprir. Ele vai usar 4 leprosos. Que coisa interessante, né? 4 leprosos que estão ali no portão da cidade e eles já estão tidos como mortos mesmo. Ele disse: se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos fazer o seguinte: vamos até o Arraial dos Círios. Lá tem comida. Então, vocês sabem que a escassez de comida era porque a cidade estava sitiada, então não havia negócio, não tinha quem saísse, quem entrasse. E os sírios não, tinha alimento em abundância. Então os 4 leprosos disseram, vamos até lá, porque se eles nos matarem, a gente já vai morrer mesmo. Se não, a gente vai receber favor dos sírios. E é interessante, quando eles chegam no arraial, a Bíblia diz que o Senhor, irmãos, o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, amém? Verso 6 de 2 Reis, capítulo 7, diz assim, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer. Tudo isso aconteceu numa noite. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então Deus fez ali um rebuliço santo, os sírios fugiram para salvar a sua vida e deixaram tudo para trás. Era tudo que Samaria precisava, daquele suprimento do exército sírio, né? Então tendas, comidas, ouro, prata, armas, vestes, cavalos, carros, olha, deixaram tudo para trás. Por quê? Eles queriam apenas salvar a sua vida. E hoje, quantas pessoas não estão se apegando às coisas e estão perdendo sua vida? Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas sim em ser rico para com Deus. Então aqui fica um exemplo, amém? De que Deus pode fazer algo sobrenatural e do dia para a noite e da noite para o dia, mudar toda a sorte de um povo, mudar toda a sorte de uma cidade, mudar toda a sorte de uma igreja, mudar toda a sorte de um homem ou uma mulher que nele espera, que nele crê. O profeta de Deus vai ser honrado aqui, porque a sua palavra, que era impossível, vai se cumprir. Inclusive, a palavra de sentença sobre o capitão da guarda, para que fique notório que foi o Senhor. Amém? E ele vai usar esses leprosos. Cuidado com aqueles que você acha que são inferiores a você. Porque Deus pode usar esses que parece que não são, para confundir aqueles que são. E essa palavra se cumpre aqui nesses leprosos, né? Depois de saquearem, depois de comerem, de estarem supridos, eles vão olhar um para o outro e vai dizer assim, olha,
Vamos voltar e vamos avisar ao povo, porque isso que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo bem. Verso 9. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então, quando você desfrutar de boas novas, quando você desfrutar do favor de Deus e no milagre de Deus, você precisa comunicar à casa do rei. Você precisa comunicar aos outros irmãos para que eles possam desfrutar também. Amém? Quando eles vieram, o rei pensou que era uma armadilha, mas na verdade era a mão de Deus. A mão poderosa de Deus em favor daquele povo. Então, que nós possamos aprender muito com esse capítulo, ler, estudar, entender e ver que a profecia de Eliseu se cumpriu, a palavra de Deus irá se cumprir e nós podemos confiar com inteireza de coração, certos de que a palavra de Deus é a verdade e ela irá se cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque fazendo assim, nós estaremos levando o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.